Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O amplificador classe H é muito usado em amplificadores de altas potências. Nesse tutorial eu vou mostrar o conceito do amplificador classe H. Vamos lá? A maioria dos tipos de amplificadores de potência são menos eficientes que o classe B. Por exemplo, o classe AB é claramente menos eficiente quando trabalhando em baixas potências, e o classe A nem se fala. Construir amplificadores mais eficientes é complicado. Todo mundo sabe da complexidade que é construir um amplificador classe D. O classe D usa o PWM, a modulação por largura de pulso em altas frequências. Promete alta eficiência e às vezes até é mais eficiente mesmo, mas é inegavelmente uma tecnologia complicada. E a tal eficiência do classe D, na prática, depende dos detalhes do projeto e depende muito das características dos componentes disponíveis. E o amplificador classe D tem o aparentemente inevitável filtro de saída LC, que para funcionar direito tem que ser de segunda ordem no mínimo. Só pode dar uma resposta plana em uma impedância específica da carga e não é nada barato de fazer e nem fácil de projetar. E claro, tem a famigerada interferência eletromagnética, gerada pelo circuito de chaveamento. Resumindo, o amplificador classe D não é atraente, principalmente quando estamos falando de amplificadores de alta qualidade e que devem funcionar com altos-falantes separados e com características de impedância desconhecida. Mas existe uma alternativa: o amplificador classe G para a maioria dos americanos ou classe H para o resto do mundo. Eu vou chamar nesse tutorial de classe H. Gosto muito da pronúncia espanhola, classe H. O truque do classe H é muito esperto. Consiste em dosar a energia tirada da fonte de alimentação. Tudo em função do nível do som que está sendo usado. Ideia sensacional essa. Na verdade, essa é uma técnica que demorou muito tempo para se concretizar, mas agora é muito usada em aplicações de altas potências, em amplificadores de grandes sistemas de sonorização, onde a economia de energia é importante, e também está marcando presença nos equipamentos de home theater. Se você tem 7 ou 8 amplificadores de potência em vez de 2, com certeza você terá mais perdas, a menos que você use amplificadores em classe H. O amplificador classe H já é uma tecnologia firmemente estabelecida em amplificadores subwoofer e até em drivers de linhas telefônicas ADSL. É uma tecnologia cuja hora é agora. A música tem uma grande proporção de níveis com altos e médios. Na maior parte do tempo, a potência exigida do amplificador está muito abaixo dos níveis máximos. E é esse detalhe que o classe H explora. Mesmo estatísticas rudimentares para a proporção dos níveis médios e altos em uma música ou gênero musical são difíceis de encontrar, mas é amplamente aceito que a faixa entre 10 dB do rock até 30 dB da música clássica cobre a maioria das circunstâncias. Se um sinal de áudio passa a maior parte do tempo no nível baixo, usando baixa potência do amplificador, então um amplificador de baixa potência será mais eficiente. Ele será montado com fonte de tensão com baixa tensão e a fonte vai dissipar menos calor. Mas se o amplificador foi projetado para altas potências, as fontes serão maiores e ao reproduzir os sons de baixa potência, sua fonte estará desperdiçando energia. Não precisava produzir tanto para gastar tão pouco. O amplificador classe H soluciona isso montando as fontes de alimentações em estágios, como se fossem mais de uma fonte, e vai ligando uma a uma conforme a potência do sinal vai exigindo. Quando ocorre um pico de alta potência, ele é detectado por um sensor de potência que liga mais uma fonte ao circuito, aumentando a energia disponível. Se forem duas fontes, que é o normal, essa fonte extra vou chamar de fonte extra. Nada mais lógico. Claro que detectar a necessidade de mais potência e ligar rapidamente a fonte extra é o desafio desse tipo de configuração. Qualquer um que já tenha trabalhado em algum projeto desse tipo de amplificador sabe da dificuldade de fazer isso acontecer com um sinal de 20 kHz. Existem duas maneiras principais
principais de ligar as fontes extras, série e paralelo ou derivação. Nesse tutorial vou falar apenas da configuração em série. Ela é a mais usada. A versão paralela é a mais usada em amplificadores de sonorização de grandes espaços, para potências realmente muito altas. Um exemplo de estágio de saída classe H com ligação de uma fonte extra em série é mostrado na figura. Para fins didáticos, vou considerar os componentes internos, aqueles que funcionam no classe B. Aqueles componentes que serão acrescentados quando a fonte externa for comutada serão chamados de componentes externos. Esse é o conceito usado no livro do Douglas Self, Audio Power Design Audiobook, livro que eu estou usando como referência para esse tutorial. O estágio interno normalmente funciona na classe B, embora não haja nenhuma razão de por que não poderia ser executado na classe AB, ou mesmo classe A. Claro que esse é um tema polêmico e intrigante e será discutido mais tarde. Se os componentes internos estão funcionando em classe B e os externos conduzem por muito menos de 50%, então o Douglas Self sugere chamar esse amplificador de classe B mais C. Eu ainda não falei nesse canal sobre o amplificador classe C, mas seria aquela configuração em que cada transistor amplifica menos de 50% da onda de entrada. No classe B, cada transistor amplifica metade da onda, 50%. No estágio interno, os transistores TR3 e 4 operam em classe B normal, e TR1 e 2 são os habituais drivers, e R1 é seu resistor de emissor compartilhado. Um circuito real, operando a temperatura ambiente, é necessário um circuito de polarização que compense a variação da temperatura. Aqui eu vou mostrar somente o conceito. Durante o funcionamento normal, o circuito é alimentado pela fonte simétrica V1, que alimenta o circuito através dos diodos D3 e D4, muitas vezes chamados de diodos de comutação, para enfatizar sua ação de comutar as fontes. A palavra comutação evita confusão com o usual crossover do classe B em 0 V. Quando o circuito detector detecta a necessidade de mais potência, a fonte V2 é comutada. Quando V2 é ligada, os transistores TR8 e TR6 ligam desligando D3 e D4. Então, toda a corrente agora é retirada da fonte V2 de alta tensão. Nessa condição, com os transistores em série, a dissipação de energia se divide entre os transistores TR6, TR4, TR3 e TR8. A figura mostra as tensões de coletor dos transistores internos TR3 e TR4. Na figura é possível observar que, conforme o nível do sinal de saída aumenta, a tensão no coletor ultrapassa o valor da tensão da fonte V1 de 15 V. A tensão ultrapassa porque a fonte V2 é ligada, mas a tensão não chega ao valor máximo de V2. Isso porque, quando a fonte V2 é ligada, a tensão passa a ser dividida. Costuma-se dizer que o amplificador classe H tem pior linearidade do que o classe B. A culpa geralmente é atribuída à comutação dos diodos. Claro que sempre tem que ter um culpado, mas todo mundo sabe que essa não é toda a história. E todo mundo sabe que existem outros problemas que estragam a linearidade desse circuito. Problemas que não têm nada a ver com os pobres diodos lentos. E claro que esse é um assunto para outros tutoriais. Afinal, os segredos devem ser contados aos pouquinhos. O que todo mundo admite é que esse tipo de amplificador tem falha sim, mas que só ocorrem quando trabalha em altas potências, onde o amplificador fica operando menos tempo. Em baixas potências, o classe H tem as mesmas falhas de linearidade de um classe AB, que não tem a mesma fidelidade do esquentadinho classe A. Afinal, todos nós temos falhas. No amplificador classe AB, a eficiência fica ao redor de 63%. É fácil de calcular, isso porque a forma de onda é bem comportada. No classe H, não é tão fácil. A energia é dividida em duas etapas, e tudo vai depender de quando os transistores externos irão entrar para dividir a potência. Veja no gráfico da figura. Nesse gráfico é mostrado a dissipação de potência nos transistores internos e externos. Antes da comutação, não há dissipação de energia nos transistores externos. Nesse gráfico, a comutação é feita a 30% da comutação máxima. Na potência máxima, os transistores externos consomem quase toda a potência, 48 watts.
Essa outra figura mostra o comportamento da dissipação de energia nos transistores com comutação a 60%. Aqui, na potência máxima, a energia se divide melhor. Os transistores internos consomem um pouco mais e os transistores externos um pouco menos, chegando a 34 watts no máximo. Bem melhor do que antes. Na prática, para amplificadores domésticos que não operam a pleno volume o tempo todo, é comum usar o corte a 30%. Afinal, se ligar na máxima potência muito tempo, os vizinhos vão reclamar. O rendimento do amplificador H pode chegar a 80%. Nesse tutorial você viu o conceito que envolve o amplificador classe H. Nos próximos tutoriais vamos ver algumas aplicações práticas, mas a pedra fundamental foi lançada. Espero que encontre algumas cabeças no caminho. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!